Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o trânsito, 11 horas, ai meu Deus do céu. E daquele jeito, bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2025. Dou uma entradinha hoje aqui no Memorial da Epopeia do Descobrimento. O tempo tá meio cinzento, né? E também ao mesmo tempo quero dizer para vocês que quando o tempo tá assim, quando tá chuviscando, é um dos lugares bons para você fazer um passeio, né? O que é um memorial? Memorial vem de memória, né? Memória, lembrança. Então, ou seja, nada melhor para falar sobre lembranças e memórias do que um museu. Então, o Memorial da Epopeia do Descobrimento é um museu que conta a história do descobrimento do Brasil, como tudo aconteceu, com peças, móveis, mobílias, réplicas, né? Que vai contar a história do descobrimento, né? Tá vindo a vaga que nós vamos ficar lá mesmo, tá melhor. Vai chover. Vamos lá registrar esse momento para vocês, né? E aí, querido, bom? Vamos aqui. Olha aqui, gente, ó. Que lugar gostoso, ó. A mata. Aqui, gente, é um professor, né? Que teve essa ideia. A gente depois vai entrar lá pra dentro. Vocês vão ver eles contando a história, né? Um professor que teve essa ideia de... Rapaz, tá começando a chover, gente. É mole. Ai, a chuva vindo. Mas bora lá. Mas também a chuva é passageira, é chuva de verão, né? Aí, mas é. Exato, cara, dançando. Você vai explicar. Deixar todo mundo à vontade para tirar fotos e gravar vídeos com atenção. A história aqui no memorial, ela começa pela proteção ao meio ambiente. Seguindo por esta alameda, veremos plantas nativas que são da Mata Atlântica. Aqui é o monitor, né, que está acompanhando a gente, ele vai explicar todo o tour, né, que você faz por dentro do museu, né? Aí a gente vai aprender um pouco sobre a vegetação, né, as plantas. Bom, pessoal, aí essa daqui é a aroeira da praia. Ficou comprovada a sua eficácia no tratamento de pele, na mucose, na gengivite e banho de assento após o parto também. Hoje em dia tem até mesmo sabonete de aroeira atualmente. Por aqui agora? Temos aqui, pessoal, o famoso pau-brasil. Infelizmente ele está bem novo ainda, possui apenas 23 anos de idade. Seu desenvolvimento só ocorre quando atinge 80 anos. A maior reserva está presente lá na região de Pernambuco, com quase 100 mil pés. Além disso, já foi responsável por um grande período de riqueza extraído de nosso país, pela sua tinta avermelhada. E a gente consegue perceber um pouco dessa característica dele. Por aqui agora, pessoal. Esse daqui, pessoal, é o dendezeiro. O fruto dele é o dendê, que apresenta uma cor avermelhada e o coco dele é muito resistente. É de seu fruto que é extraído o azeite do dendê, que é utilizado bastante na culinária baiana, como na acarajé e também na muqueca de peixe. Ele é originário lá da costa ocidental da África, mas ele se adaptou muito bem na costa brasileira, certo? Alguém já provou acarajé? Oh, mas com ou sem a pimenta? Quente ou frio? Aí não comeu, né? Tem que colocar a pimentinha, senão não vai, né? Tem que ter a pimenta, senão não cola.
E a muqueca de peixe, já provaram também vocês? Sim. Uma pimentinha no caldo, né não? Aí sim, tem que colocar a pimentinha, senão não vai. Senão não é baiana. Não, não. Bom, pessoal, agora por uma norma aqui da casa, não pode haver estagiários muito próximos, né? Pois aqui a gente vai entrar no salão, que pode gerar eco, vai acabar atrapalhando. Então eu vou só aguardar o estagiário João. Tá. Pedir, né, do dendezinho. Ele dá nessas partes aqui. Infelizmente já não tá mais na época do dendê, então ele não tá produzindo. E esse aqui também é muito novo ainda. Então o fruto é mais baixo, fica aqui. Isso, dependendo do dendezeiro, é claro. Como esse é baixo, os frutos tá aqui nessa parte aqui, no caule dele. Mas quando o dendezeiro já é alto, ia dar na parte de cima. Sim. Eu não sei se esse vai desenvolver. Conforme a idade dele, Exatamente. vai subindo o fruto. Exatamente. E essa daqui, pessoal, é a pitangueira. Muitas pessoas conhecem ela pela fruta, que é a famosa pitanga. Dá para fazer sorvetes, sucos e geleias. E as suas folhas servem na medicina popular. Chás para gargarejo, infecção do fígado, diarreia, diurético e por aí vai. Agora a gente vai lá no Salão de Portugal. Salão de Portugal. Infante Dom Henrique. Bom, pessoal, esses daqui são os fundadores do memorial. O seu Wilson Rodrigues e ao lado a sua esposa, a Lúcia Maria. Os demais aqui em cima são os colaboradores do local. O pessoal vai assistir um pouco mais pra cá, coisa do que passar. E ao decorrer do salão a gente vai encontrar algumas réplicas de azulejos que são para expressar a arte portuguesa. Ali em cima é chamado de O Diamante. Por aqui vamos ver outras réplicas. O Caça ao Leopardo. A Lisboa Antiga e até mesmo a homenagem ao soldado. Logo ao lado é uma figura do Mosteiro de Jerônimos, erguida em Lisboa, Portugal, no ano de 1517, onde navegadores e reis eram sepultados. E esta, pessoal, é uma simulação de uma vela. O centro dela está ornamentada com a cruz da Ordem de Cristo. Ela foi a primeira bandeira a tremular em solo brasileiro. Embora pareça muito com a cruz de Malta, tem uma diferença. A de Malta é totalmente pintada de vermelho e não tem essa abertura branca no centro. Esses daqui, pessoal, são alguns cartazes. Eles foram doações da região de Lagos. No final da explicação, vocês poderão lê-los ou fotografá-los com mais atenção. E esse aqui, ó, é um mapa de Campinas. Ele mostra como foi a viagem de Pedro Álvares Cabral. Ele saiu daqui do continente europeu, veio até o continente americano, depois de ficar 10 dias na região, içou as suas velas até o continente africano. Ele passou pelo sul da África e chegou até as Índias, o local onde continha as especiarias. O mapa original desapareceu de Portugal por 200 anos e depois foi encontrado fazendo papel de decoração das paredes de uma salsicharia na Itália. E esses daqui, pessoal, são os 4 nomes da navegação portuguesa, iniciando com o Príncipe Dom Henrique, que nasceu em 1394. E ele foi o fundador e professor da Escola de Sales, uma escola de navegação que se reuniu aos homens do mar para aprender os mistérios da navegação portuguesa. Mesmo tendo alto conhecimento, ele nunca se aventurou. Esses 3 são seus discípulos. Gil Eanes foi até o Mar Tenebroso e conseguiu voltar com vida, dobrando o cabo bojador. Daí surgiu a célebre frase: navegar é preciso, viver não é preciso.
Bartolomeu Dias foi quem descobriu a rota marítima segura para as Índias em 1488. Contornou o Cabo das Tormentas no sul da África. Seu sonho era de chegar até as Índias, então na expedição do Cabral, ele tenta novamente seguir o seu sonho. Ele descobre a costa do Brasil e quando estava indo para as Índias, a sua embarcação naufragou e ele acabou falecendo. Novamente, pessoal, pela norma da casa, não pode haver estagiários muito próximos. Eu só aguardar o estagiário João, quando ele se aproximar da passada do grupo e a gente continua. Tudo bom, pessoal? Continuando, pessoal, as explicações, esse daqui é o famoso Vasco da Gama. Ele seguiu a rota que Bartolomeu havia deixado para trás em sua primeira viagem. Então ele conseguiu chegar nas Índias com sucesso em 1498. Conseguiu também dar a volta completa no continente africano e surgiu após a sua aventura Os Lusíadas de Luís de Camões, o maior poema épico da língua portuguesa, com 8.816 versos. E esse daqui é o quadro do artista Verdun, retrata as primeiras notícias de caravelas em termos históricos que datam de 1455, assim chamadas por serem barcos de extrema graciosidade e elegância muito grande para aquela época. E esse daqui, pessoal, é o Duarte Pacheco Pereira. Esse navegador havia chegado 2 anos antes em terras do Brasil do que Pedro Álvares Cabral. Ele aportou nas proximidades do Pará e Maranhão, região que pela divisão do Tratado de Tordesilhas pertencia oficialmente ao lado da Espanha. Ele era português, então por isso ele não pôde oficializar. Teve que guardar o sigilo da sua viagem e para dar conta ao seu rei, deu então o Esmeralda de Cito Ordes, um documento escrito em linguagens cifradas. Esse é apenas um pequeno trecho, no final poderão lê-lo ou fotografá-lo com atenção. Pessoal, peço que vocês se aproximem um pouco mais, por favor. E esses daqui, pessoal, são os 3 reis de Portugal. O Dom João I, ele casou com a Filipa de Lancaster. Ela era uma princesa inglesa e era para estreitar as relações diplomáticas entre Portugal e a Inglaterra. O casal teve 8 filhos. O Dom João II foi quem assinou o Tratado de Tordesilhas, a divisão das terras do Brasil entre Portugal e o lado da Espanha. Graças a isso ele se torna o príncipe perfeito. E Dom Manuel I, quando governava as terras portuguesas, as grandes descobertas aconteciam. Vasco da Gama chegando até as Índias e Cabral chegando até as terras do Brasil. Por aqui, ó. Ao armário, pessoal, temos coleções de bíblias portuguesas, Os Lusíadas de Luís de Camões e o modelo das antigas igrejas, parecida com a que temos na região. Desse outro lado, logo ao chão, é a réplica do relógio de sol, que nos mostra tanto a latitude quanto a longitude oficial de Porto Seguro. De acordo com o nascer e o pôr do sol, a iluminação ela bate na lâmina, criando uma sombra que vai das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, em meio-dia ao ano. Por aqui, pessoal. Aqui na mesa, a gente tem algumas figuras. O São Pedro, que Cabral e sua família eram muito devotos a esse santo. Nossa Senhora da Esperança, que é a padroeira da cidade natal do Cabral, e um pequeno boneco do Cabral, do lado de uma escola de Porto Seguro. E esse é o brasão da família do Cabral. Eles criavam cabras na região de Belmonte, Portugal, e nos conta a história que a família foi fiel à dinastia de Avis, por isso foi escolhido para comandar aquela expedição. E esta é a iluminura de Pedro Álvares Cabral. Uma curiosidade interessante sobre o seu sobrenome. Na verdade, ele não era se chamado Pedro Álvares Cabral, e sim Pedro Álvares Gouveia, pois ele era um dos filhos mais novos de sua família.
Quando os filhos eram mais novos, eles assinavam o sobrenome da mãe, não do pai. Só foi a partir de 1501 que o rei Dom Manuel I concedeu a ele a honraria de assinar o seu sobrenome paterno, a partir de 1501. Outro azulejo que mostra o encontro das caravelas e o maior azulejo aqui no salão. Aqui estamos diante de uma cena marítima e a outra que é campestre, pintada azul sobre branco, que é o estilo barroco português, e o original fica no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa, Portugal. E para finalizar o salão, temos aqui o arco medieval, que possui a simbologia de duas eras, sendo elas o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, uma nova era para a humanidade. Agora, pessoal, a gente vai conhecer a Oca Indígena, logo em sequência da embarcação. Podemos acompanhar, por favor. Gente, as pitangueiras eles utilizaram até mesmo como espécie de cerca. Dá pra fazer também cerca com ela. Fica bonita, né? Uma oca indígena. Agora a gente vai ter o conhecimento, a gente vê um pouco sobre Portugal. Agora a gente vai ver mais sobre os povos nativos, né, e originários no Brasil. A gente já vê uma réplica de uma oca indígena. Bom, pessoal, aqui estamos em uma reprodução de uma oca indígena, porém tinham maiores do que essa, podendo chegar até 32 metros de comprimento antigamente. No início ali, ó, temos o quadro de Atlas Miller. Sua data é de 1517, retrata a exploração do pau-brasil e atividades indígenas também. Logo ao chão, são alguns bonecos. Os pais indígenas, eles davam para os seus filhos e eles acreditavam que iriam espantar os maus espíritos. Ali do lado é o urucum. Ele é usado para pintar a pele, mas a gente conhece ele como corante ou também o coloral. A cestaria e panelas de barro já são utensílios usados para auxiliar na alimentação. Por aqui, logo ali em cima, é o tapiti. É um instrumento usado para extrair o caldo da mandioca e é muito fácil para ser utilizado. A mandioca moída é colocada naquela parte comprida e a pedra ela vai auxiliando com o peso. Vai esticando e criando a pressão, extraindo o caldo chamado de cauim ou tucupi. As armas que eles usavam, geralmente na caça, pesca e na guerra, eram machado de pedra, arco e flecha, zarabatana e até mesmo lanças, que são feitas de ossos de animais. Desse outro lado, são dois quadros de deprê que retratam os índios coroados em uma situação de guerra. No primeiro acontece o chamado para a guerra e no segundo os índios coroados já estão batendo em retirada. E desse lado, pessoal, são os instrumentos usados tanto para rituais quanto para as danças. O interessante mesmo é a urna funerária, que é o caixão indígena. O corpo ele é colocado aí dentro em uma posição fetal. Depois a urna ela é tampada e é enterrada longe da tribo. Mas nem todas as tribos realizam esse ritual. É somente algumas mesmo. E aqui fora, esse aqui é novo.
Bom, pessoal, esse daqui é o quadro da primeira missa. Ela foi rezada pelo padre Frei Henrique de Coimbra e mostra o local onde os degredados foram deixados. O autor deste quadro é o Victor Meirelles. O local da missa foi lá na região de Coroa Vermelha, mas o primeiro local a ser avistado pelos portugueses foi o Monte Pascoal, que fica para o sul da Bahia. É tanto que a gente consegue perceber um pouco lá que o artista quis demonstrar. Além disso, pessoal, enquanto os portugueses faziam a missa com tanta devoção, a praia ela encheu-se de nativos que observavam um ritual que nunca tinham visto antes na vida. Vocês têm alguma dúvida referente ao quadro Oca Indígena? Então, oficializado o ato do descobrimento foi em Coroa Vermelha. Exatamente, o local onde eles realmente oficializaram o descobrimento, onde teve a celebração. A celebração da missa foi lá na região de Coroa Vermelha, mas o primeiro local a ser avistado, o Monte Pascoal. Era como se essa celebração fosse uma espécie de um culto de ação de graças para celebrar aquele momento. Exatamente, da aquele descoberta. momento da descoberta dos portugueses. Afinal, era uma expansão de terra, poderia criar vários negócios também a partir desse grande descobrimento dos portugueses. É por isso que fica aquela guerra, né? Saudável de dizer, Porto Seguro é a terra-mãe ou Cabral é a terra-mãe, né? Isso, por conta que fica nessa divisão. Afinal, Coroa Vermelha já foi distrito de Porto Seguro, hoje em dia não mais, já é de Cabralha, né? Então por isso que fica nesse conflito. Okay. Bom, pessoal, agora a gente vai lá na embarcação, tá? Podem me acompanhar. Só que também eu falo, né, que foi Porto Seguro, afinal o marco da posse do descobrimento fica no centro histórico localizado na região. Sim, sim. Olha aí. E esse rio aqui? A gente conhece ele como Rio São Francisco. Rio São Francisco. Essa parte aqui é que eles falam sobre que era um lugar que eles encontraram água potável? Não, esse já é próximo lá de Arraial Trancoso. Sim. Frade, se eu não me engano. Onde eles encontraram água. Pra encher os barris de água doce. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, na sequência, esse vídeo de drone que a gente tem mostrando a caravela. Embarcação. Agora é o momento que a gente entra dentro da réplica de uma das caravelas do descobrimento. A gente vai perguntar também o nome dessa caravela, né? Que eles basearam essa réplica. Essa não reproduz características da época. Atenção, ó. Os avisos de advertência. Aqui é a saída, aqui é a entrada. Deixa eu entrar aqui.
aqui é uma das partes mais tenebrosas que vocês vão ficar sabendo sobre essa parte aqui, gente. Bom, pessoal, esse daqui é o porão da embarcação. Não havia portas por onde entramos, muito menos as escadas. Só tinha mesmo uma abertura no teto com uma porta para subir e para descer. No início, a gente viu alguns barris. Eles eram usados para transportar água, azeite, vinho e amor. Outras coisas eram sacos, barris, que azedavam e abusos, mas eles comiam assim. Os caixotes, eles traziam os animais, como cabras, ovelhas e galinhas, que eram para melhorar a alimentação dentro da embarcação. Essas pedras serviam para manter o equilíbrio da embarcação e vinham cerca de 120 a 150 homens. Aí, com tudo isso fechado, junto com os animais, vocês podem imaginar, em dia de tempestade, como aqui dentro ficava, né? Agora, pessoal, a gente vai subir lá na parte de cima, tá? Olha os mísseis aí. Esses caras de borda assim, não, olha na borda. Um pouco daquilo que é a estrutura superior, né, gente? O andar de cima. Qual seria o nome dessa caravela, essa réplica caravela? Essa aqui é uma nau capitânia. Nau capitânia. Isso. A caravela era um pouco menor do que esta. Ah, sim. Vou explicar agora a diferença, mas também vou falar o nome das três. Uhum. Pessoal, peço que se aproxime um pouco mais, por favor. Bom, pessoal, essa daqui é uma réplica fiel da nau capitânia. Seu tamanho é original, ela possui 32 metros e 2 pavimentos. São eles o pavimento da popa, que é o quarto da embarcação, a gente tem acesso sobre ele, vocês poderão subir, e o pavimento da proa, que é a parte da cozinha, que a gente não tem acesso. As caravelas, por outro lado, era menor. Elas tinham de 24 a 26 metros e só possuíam a popa mesmo da embarcação. Na expedição do Cabral veio 13 embarcações, voltaram apenas 5 para Portugal. Destas 13, 9 eram nau capitâneas, 3 eram caravelas e tinha uma naveta de mantimentos. Vieram também 1.500 homens e apenas 500 voltaram com vida. Morriam muitos por naufrágio ou doenças como o escorbuto, que é a falta da vitamina C. O nome das 3 caravelas, pessoal, não era Santa Maria, Pinta e Nina. Essa era a do Colombo. A do Cabral era El Rei, Anunciata e São Pedro. Agora a melhor parte, que é o banheiro, que é bem aqui, pessoal. Para usar o banheiro é muito fácil. Eles seguravam nesta corda com muita força, subiam aqui no parapeito e faziam as necessidades para o mar. E aí se limpavam com a ponta desfiada de uma corda. Todo mundo usava a mesma corda para poder se limpar, tá, pessoal? E para lavar ela, era só jogar o mar. O barco se deslocava e ia lavando com o passar do tempo. Outros faziam aqui no chão e empurravam com o pezinho assim pro lado. E os tímidos lá no porão da embarcação, em baldes, depois só jogar o mar. Agora eu vou deixar vocês à vontade. Logo acima é o quarto do Cabral. Subam e desçam da mesma maneira. Ali dentro é a saída e podem voltar para tirar suas fotos. Tchau, tchau. Muito obrigado, tá, pessoal? Valeu. Aqui é o suposto quarto de Cabral. Janelinha, né, Esther? Mostra aí onde era o quarto do Cabral, Esther. Pedro Alves Cabral. Olha lá, gente. Era uma suíte, né? Onde ele escrevia e analisava as cartas náuticas. Chaves, tesouras, jarros de água. É bom descer do jeito que a pessoa sobe, viu? É nesse caso. Aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, ó, Restaurante Sabor do Porto, na Avenida Descobrimento, ou Passarela da Cultura, né? Essa manhã começou aí, tempo nublado, bem cinzento. Você que quer almoçar aqui, Porto Seguro,
no centro e ter essa vista maravilhosa aqui, ó, do Rio Puraém. E lá, ali a Praia da Paga Fogo em Arraial da Ajuda, né, do outro lado. Logo ali à frente está a balsa. Nós temos aqui o restaurante Sabor do Porto, comida caseira, preço acessível, atendimento rápido, comida muito gostosa, né? A gente sempre indica aqui, ó, camarão, peixe, picanha, tudo que você quiser tem aqui, né? Servido nos pratos à la carte, né? Olha aqui, gente, olha os copão de sucão que vem aqui. Esse aqui é o de graviola, né? Ele tá R$8, né? Não, só limão mesmo. E esse aqui é o suco de manga. Olha como é que parece um creme, gente. Nem parece um suco. Tanta polpa que vem. Purinho aqui, ó. Melhor suco que você vai tomar aqui é no restaurante Sabor do Porto. Olha, gente, ó, carne do sol saindo. Batatinha. O garçom fez o pedido, já sai o pedido aqui, automaticamente, rápido, né? O pedido já sai aqui, rápido. A comida sai rapidinha. Atendimento rápido. Ó, aqui, ó. Olha aí, gente. Picanha com um purezinho. Esse aqui da Steph foi uma picanha com feijão, né? Feijãozinho, salada. Esse aqui é o filé suíno com feijão. Esse aqui é do Emanuel, ele pediu uma moquequinha. Olha que moqueca deliciosa de peixe, gente. Olha aqui, ó. Pirãozinho. E esse daqui é o contra-filé. Contra-filé com purê e salada. Esse aqui é o filé mignon. Pra quem não gosta de gordura, uma carne mais magra e macia, também molinha. Começa aqui, ó. Gente, olha o tanto que tá bonita essa moqueca que o Manuel escolheu. Dá até água na boca, hein? Tá bonito. Bonito, dá vontade de comer. Não quer trocar não, Manuel? Gente, Empório do Porto, cachaçaria. Aqui ao lado, na verdade abaixo do restaurante Sabor do Porto. Aqui, ó. Bem de frente para as escunas aqui, onde fica as escunas ancoradas, né? Você que procura doces, aguardente, né? Cachaças. Aí, ó. Tem o famoso bolo de rolo, doce de leite, tem o cacau 100%, tem chocolate artesanal. Quem provar desse chocolate nunca mais vai querer comprar chocolate em supermercado, viu? As bananas chips, que é feito com banana verde, né? Muito gostoso. Aqui tem os docinhos, né, de cacau. Tem no ponto esse doce de leite, cajuzinho, doce de leite com coco, tem um bombom de coco, tem um doce de leite tradicional, doce de leite com chocolate, tem o cajuzinho em pedaços, doce de leite com coco, tem assim também. Tem as rapaduras, mini rapaduras, né? De açafrão, café, hortelã, limão. Tem também rapadura batida na palha, né? As castanhas de caju, torrada, caramelizada, né? Tem assim. Tem as manteigas de garrafa, tem azeite de dendê. Temos aqui também licores, né? Licor você pode fazer a degustação, viu, gente? Fazer a degustação, hein? Você escolhe, se for levar, você escolhe qual embalagem que você quer, a garrafa, né? Tem as lembranças de Porto Seguro e tem também as temáticas, né? E aqui também, gente, tem uma das cachaças mais
valiosas do Brasil, que é a Havana, uma das, né? Uma garrafa dessa de 600, deixa eu ver o que é. 600 ml. 600 ml custa R$1.100, tá? Uns doces de leite, chocolatezinhos assim, tá? Pimentas, falando de pimenta, Carolina Reaper, que é considerada a pimenta mais ardida do mundo, né? Aqui tem o seu grau de ardência, tá vendo? Aí, ó. Teor de ardência. Pimenta mais ardida do mundo, Carolina Reaper. E tem assim no pote também. Ó, esse aqui mesmo custa R$40. Qualidade de presente, né? Tem os molhos, né? Pimentas em conserva. Pimenta baiana, que é malagueta. Malagueta, bodinho, né? Macumari. Misericórdia. Tem a defumada PQP. Será que a PQP é boa? Pois é. E aí? Os docinhos aqui. Come a pimenta, depois come o doce para adoçar a boca.